Mas eu começo o programa falando sobre a dificuldade de conseguirmos mudar de atitude perante a vida e de sermos felizes de verdade. Muitas vezes a gente acha que o problema está no outro, está na situação, ou está no trabalho, ou está no relacionamento, e a gente sente medo do novo, e aí prefere ficar na zona de conforto, de braço cruzado e falar, tudo bem, com essa vidinha mais ou menos. Gente, muita gente paralisada, acomodada, e aí a cabeça vai ficando ruim. É autoestima baixa, solidão, até mesmo pensamentos depressivos, e aí vem um monte de outras coisas que você já sabe. A gente hoje vai falar da importância da gente encarar de frente possibilidade de mudança. A gente tem a presença do filósofo com formação terapêutica e coach, CEO do PH Vida, Potencial Humano de Vida, autor dos CDs da coleção Energia, Carlos Florencio. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Foi um prazer. Obrigado. A gente bater esse papo aí tão importante. Mudar é difícil mesmo, mudança dá medo e medo paralisa, né? Existe uma diferença entre mudança e transformação, né? Por exemplo, eu mudo isso aqui de lugar, eu mudei alguma coisa? Não. Não, né? O que é transformar? É eu tirar isso e colocar outras coisas. Então é isso que a gente às vezes precisa fazer na vida. Às vezes não dá pra gente mudar uma coisa de um lugar para o outro. A gente precisa transformar, deixar de ser daquela forma e ser de uma outra maneira. Então evolução precisa disso, não de mudança, precisa de transformação. Há uma tendência no ser humano dele se adaptar muito às situações que ele vive. Por conta disso, ele cria aquela famosa zona de conforto. É tranquilo estar ali, não exige esforço. O nosso próprio cérebro, ele tem uma tendência de querer criar a rotina, de querer fazer com que a pessoa não crie muitos estímulos. Por quê? Por conta disso, ele não fica sobrecarregado das várias ações que ele tem que fazer de manter a nossa energia vital e não só. Então, por conta disso, muitas vezes, o próprio cérebro pode sabotar um pouquinho as nossas mudanças e, consequentemente, as nossas transformações. Então, temos que estar atentos, porque transformar nós precisamos, porque senão a vida vai cair na inércia, né? Por isso é que muita gente fica lá naquela situação desagradável do emprego, mas não consegue sair para procurar outra coisa diferente, ou mesmo mudar de profissão, se reinventar, né? É o medo da transformação, porque você vai ter que obrigatoriamente passar por um intervalo daquilo que era que te dava, entre aspas, muitas vezes até nem é falso, né, o processo de segurança, para uma outra situação. Por exemplo, eu estou num casamento que não está bem, mas ficar sem ninguém, como é que vai ser? Será que vai aparecer uma outra pessoa? O trabalho não está bom, mas ficar sem trabalho, como é que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter outras oportunidades? Então surge aqui, no meio do processo, a famosa dúvida. A dúvida, ela cria o medo. O medo, você vai avaliar se você tem segurança ou não. E segurança depende de conhecimento. Então, se você é uma pessoa que não tem muito conhecimento, obrigatoriamente, você vai se sentir inseguro. Porque o inseguro é sempre aquele que não domina um determinado conhecimento. Automaticamente, a pessoa paralisa, porque ela fica com medo, ela não cria ação, não cria o movimento e ela não consegue, então, sair daquela estagnação, daquela zona de conforto ou daquilo que ela está adaptada. Agora, quando a gente pensa em mudanças e em transformações, a gente pensa em coisas grandes. Eu citei o exemplo do trabalho, você citou o exemplo do casamento. A gente tem essa tendência do 8 ou 80. Mas eu estou pensando aqui que as transformações, elas podem ser menores, né? A gente consegue mudar alguns padrões de comportamento dentro de algumas situações que estão lá desconfortáveis e transformar aquela situação, não consegue? Olha, a vida, né, eu acredito, né, muito numa força que nos rege, aquilo que chamamos de força divina, né? Então, ou seja, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, se você está estagnado, a vida ela vai tentar lhe empurrar para essa transformação. Nós chamamos isso, né, segundo Aristóteles, lá atrás, de catarse, ou seja, aquele mal-estar, aquela ruptura, aquela doença, aquele acidente, aquela perda vai obrigatoriamente fazer com que você
saia daquela situação e encare um novo projeto de vida. Por isso que a gente vê tanta gente, histórias de superação, né? De pessoas que passaram por um acidente, que passaram por uma perda de emprego, por uma situação até muito deplorável, que de repente se reergueram, né? Então nada é por acaso. Não existe o acaso. Mas o que é que está em questionamento? É o acreditar na sua força interior, de que você é capaz de ultrapassar aquele obstáculo, resolver aquele problema. Porque o problema, ele não é um problema. O problema só surge quando você tem uma dúvida. Então não existe o problema, existe a dúvida de você ser capaz de conseguir fluir por meio daquela experiência. Agora, se você atraiu a experiência, porque alguma coisa em você possibilitou essa atração, então significa que você é capaz de fluir. Agora, se você cria a dúvida, você trava e automaticamente a coisa não flui. Vamos tentar trazer para o exemplo, porque assim ajuda as minhas e os meus queridos telespectadores em casa, né? Vamos começar então pelo trabalho. Às vezes a pessoa não tem mesmo condição de pedir demissão do emprego porque sustenta a família, não dá para correr esse risco, ainda mais nos dias de hoje. Mas tem lá um chefe ou uma chefe muito hostil, que humilha. Esse profissional, ele pode fazer mudanças para gerar um comportamento diferente? Pode, eu acho que é assim. Primeiro, a pessoa tudo parte de uma escolha. A pessoa escolheu aquele trabalho. Ela escolheu porque ela precisa do dinheiro para manter a sua segurança. Talvez ela não esteja satisfeita com aquilo que ela realiza, porque satisfação necessita de você se sentir pleno naquilo que você faz. Muitas vezes as pessoas elas acabam fazendo uma escolha a partir daquilo que vai resolver uma determinada situação e depois, mais tarde, elas se deparam com um vazio da insatisfação na questão da realização pessoal. Por quê? Porque ela não pensou nisso lá atrás. Então, mais lá para frente, ela vai pensar e aí, nessa altura, ela vai entrar em conflito com aquela escolha que ela fez daquele trabalho apenas pelo dinheiro. Agora, você está ali numa situação e aquela situação está lhe gerando mal-estar, né? É desconfortante. Aquela pessoa consegue fazer você se sentir mal. Aquele chefe consegue fazer com que você não sinta que você tem valor. Né? Ou seja, você se sente não reconhecido. Dá para transformar isso? Dá para transformar. Quando você perceber que o chefe, no fundo, é um espelho de você mesmo, que aquele chefe não sabe valorizar os outros, não sabe reconhecer os outros, porque ele não tem isso dentro dele. E muitas vezes nós queremos reconhecimento de quem não sabe nos dar reconhecimento. Nós queremos valorização de quem não sabe nos dar valorização. Se você não sabe reconhecer o seu próprio valor e valorizar você mesmo, você tem uma tendência de atrair pessoas que também não sabem reconhecer e nem valorizar os outros. Só vão saber valorizar e reconhecer a eles. Por quê? Porque eles também estão no processo de tentativa de autoafirmação, exatamente como você, a partir daquilo que você realiza. Então, aquilo que a gente quer que o outro faça, primeiro a gente tem que fazer por nós mesmos. É isso mesmo? Exatamente. É quando o outro falar para você, nossa, isso está muito bom, ele não está te dizendo nenhuma novidade. Você sabe que está bom. Por quê? Porque você confia no seu bom gosto. Se você não confia no seu bom gosto, você acha que o seu gosto não é muito bom, automaticamente você, ao dar para experimentar por uma outra pessoa, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você é uma pessoa que quer reconhecimento. E aí então você faz um bolo com todo carinho, com todo o amor, e você pega e presenteia esse bolo para as pessoas que você gosta. De repente, uma pessoa diz, ok, outra não diz nada, outra come e sai correndo, não sei o quê, mas você fica ali à espera que aquela pessoa diga, que alguém diga assim, nossa, que bolo bom, como você é fantástica, como você sabe cozinhar bem, nossa, está excelente, mas ninguém falou isso. Então vem aquela sensação de frustração. Então, por quê? Porque você fez querendo um reconhecimento e o outro, às vezes ele não está consciente de que você está querendo realmente esse reconhecimento. Então você é que tem que reconhecer. Agora, se você é uma pessoa que quer reconhecimento, você pode atrair uma pessoa que ela pura e simplesmente vai olhar e vai dizer assim, tá bom, mas não vai dar grande valia para isso. Então, ou vai dizer assim do gênero, tá bom, mas se tivesse um recheio ou tivesse uma cobertura, e naquele momento você vai se sentir mal, por quê? Porque de repente aquele bolo que você fez com tanto amor, com tanto carinho, não tinha recheio, ou seja, não tem valor nenhum. Aí o que acontece? Naquela hora você vai achar que aquilo que você fez não tem valor, ou seja, você não está reconhecendo o seu próprio valor. Em nenhum momento você chega e diz assim, espera aí, mas você não me pediu para eu fazer um bolo com recheio e nem com cobertura, você só pediu para eu fazer um bolo e eu fiz.
né? Então, a pessoa que não tem, que tem essa questão de desvalorização ou não reconhecimento, ela tem essa tendência de sempre esperar do outro uma coisa que ela, conforme você me disse muito bem, tem que proporcionar para ela mesma. Mas dá pra gente mudar isso? Por exemplo, nós que queremos esse reconhecimento, podemos mudar essa característica de querer reconhecimento e não precisar mais do reconhecimento? Segura aí, você responde já. Deixei no ar aqui. Se a gente tá nessa sensação de carência, esperando a aprovação do outro, a gente consegue mudar isso na gente? Eu acho que no momento que você depende em demasia do outro, você se transforma um pouco em escravo da outra pessoa, né? E isso faz com que você fique na dependência, né? Então, automaticamente, você não vai desenvolver. E se você não desenvolve, você não evolui. Então, existe uma questão em nós, no ser humano, de se adaptar às situações, por piores que elas possam ser. Uma pessoa se adapta a morar na rua, sem casa. Uma pessoa se adapta a morar sozinha. Uma pessoa se adapta a uma série de situações. Isso é uma coisa que faz parte da nossa própria natureza. Mas, quando nós se adaptamos em algo que gera um mal-estar, então significa que isso pode criar uma alienação aqui. A transformação, ela é sempre importante. Nós precisamos sempre aprimorar e aperfeiçoar. Eu acredito que as pessoas, elas têm a capacidade de conseguir transformar a vida delas. Muitas pessoas me procuram e elas dizem assim, minha vida não está bem nesse segmento ou naquele segmento, como é que eu posso resolver isso? A primeira coisa que eu digo é, não tem transformação se você continuar mantendo os mesmos temperos. Se você colocar os mesmos temperos, vai ter sempre o mesmo sabor. Então, nós vamos ter que negociar aqui. Nós vamos ter que tirar algumas coisas, colocar outras coisas, aumentar alguma coisa, diminuir alguma coisa. Vamos aumentar a sua valorização pessoal, aumentar a sua autoestima, vamos diminuir o seu complexo de inferioridade, vamos tirar essas suas carências, vamos fazer você ver a vida como uma grande obra para a sua própria existência. Vamos começar por aí? Então, aí eu vou dando as ferramentas, ajudando a pessoa a transpor aquele limite da dúvida, do medo, da insegurança. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Cuidado com a dúvida. Eu digo sempre que a dúvida é o grande mal do ser humano, porque faz com que ele não consiga sair daquele lugar onde ele está estagnado. Isso tudo é pensamento, né? Dá pra gente domar esses pensamentos e parar de pensar em coisas bobas, em parar de pensar em coisas negativas? Dá. Eu desenvolvi umas técnicas de autocontrole, né? Que é para você aprender a ficar equânime, neutro, fora daquele pensamento. Nós temos pensamentos, nós temos sensações, nós temos essas ferramentas para que a gente possa analisar as situações, adquirir conhecimento, e esse conhecimento é que vai me dar segurança, essa segurança vai me dar confiança, e essa confiança vai alimentar a minha força interior para que eu possa desbravar. E é isso que vai alimentar a coragem, né? E a coragem é a fé que não conhece a dúvida, né? Então, ou seja, é quando eu acredito realmente. E quando eu acredito, isso é uma verdade. E se é verdade, é divino. Se é uma mentira, é uma ilusão, é o inferno da própria existência. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses pensamentos repetitivos, essas sensações repetitivas, que vêm provavelmente de um trauma, de alguma situação, às vezes até de uma adaptação ao meio. A minha mãe pensava assim, o meu pai sempre reclamava da vida, então eu vou passar a reclamar também sempre da vida. Você tem que sair desse processo de adaptação e evoluir. Nós, obrigatoriamente, até a nível genético, nós temos que ser melhores do que os nossos progenitores. Então, nós temos que evoluir, né? Ou seja, naquilo que a gente percebe que os outros não são bons, através do observar, nós temos que tentar aprimorar e aperfeiçoar. Ou seja, eu não vou cair no mesmo processo, senão eu não evoluo. Eu vou estar exatamente igual àquela minha mãe, que agia assim, a minha avó, que agia assim, né? Eu vejo, às vezes, em certas famílias, que a mulher é muito maternal. A mãe era maternal, a avó era maternal. Sim, e todos os maridos eram autoritários, não sabiam reconhecer, só pensavam neles mesmos, porque elas idolatravam aquele homem. Aí elas têm que entender que elas têm que cortar essa genética desse processo repetitivo. E é isso que é evolução. Quando nós conseguimos aqui ultrapassar aquela limitação. E aquilo que antes fez mal para você se transforma num conhecimento que vai empurrar você para algo muito melhor e muito mais grandioso. Eu me lembrei agora de um versículo bíblico. Eu gosto muito dessas referências porque nos ajudam, né? Sim, claro. E você que é cristão sabe disso.
Tem uma passagem que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela transformação, pela renovação da vossa mente. Então, se a gente renova a nossa mente, nosso modo de pensar, a gente muda o mundo que a gente vive. Eu não digo nem um mundão, é um mundinho mesmo, é essa relação com a família, relação com os filhos, relação com a gente mesmo, né? É renovando a basta nossa um mente. pensamento diferente para você transformar a sua vida. E aí é o quê? A gente pode acordar, por exemplo, já com gratidão, agradecendo por todas as coisas. Olha, tem várias técnicas, quer dizer, uma oração é muito bom, afirmações é muito bom, meditação é muito bom, reflexão é muito bom. Ou seja, você tem que focar naquilo que você quer atrair para a sua vida, né? Se você começa a alimentar a coisa que é ruim, a coisa que é ruim aumenta. Se você quer que a coisa boa aumente, então você tem que nutrir a coisa boa. É como no jardim. Se você colocar muita água na erva daninha, é ela que vai crescer e as suas flores não vão crescer. Na erva daninha, você não alimenta ela, você tem que arrancar e jogar fora, porque senão ela vai contaminar o seu jardim. E um pensamento ruim, uma sensação ruim, é como se fosse essa erva daninha no seu paraíso aí, porque o paraíso está no céu da nossa mente. Então é aí no céu da sua mente que você tem que fechar os seus olhos, imaginar que você está num jardim muito bonito, imaginar um horizonte aberto à sua frente e automaticamente o seu inconsciente vai perceber que não existe escuridão, que não existe amedrontamentos. E isso já te ajuda a você criar um estado alternado de consciência que possibilita você estar mais aberto e receptivo às coisas boas. 10. Segura aí que eu volto já já. Continue então com o terapeuta Carlos Florencio respondendo as dúvidas. Já tem algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, Carlos. E a turma gosta demais dessa oportunidade de... Eu digo que nós eliminamos as coisas ruins iluminando elas. Lindo isso. Então, nós eliminamos a sombra iluminando, né? Então, nós temos que iluminar as coisas. Não podemos deixar a coisa escura chegar muito perto. Lembre-se, se você for uma luz, quando alguma coisa escura chegar perto de você, ela deixa de existir. Então, imagine que você é uma luz, vem aqueles pensamentos, aquelas coisas ruins e expulse essa coisa escura, por favor. Muito bom. Vamos continuar iluminado. A Gabi de Campinas, ela quer saber, quando você sabe, sente que não está trabalhando no local certo, como identificar juntamente com a sua criança interior no que trabalhar? Olha, a criança interior, ela precisa sempre estar satisfeita. Ela gosta de brincar, ela gosta de ter prazer, ela gosta de ter alegria. Se o seu trabalho não está lhe dando isso, vai ficar monótono, vai ser um sacrifício ir lá para o trabalho. Então, acho que não é legal. A realização, ela é muito importante. Agora, por vezes, tem que transformar. Às vezes, esse lugar onde você está já atingiu o teto, não tem mais o que aprender. Aí você tem que inovar, talvez fazer um curso, talvez se colocar novamente, né, no mercado de trabalho e vá à procura da sua felicidade. Eu por mim mesmo, né, eu sempre fiz coisas que eu gosto de fazer, eu nunca fiz nada que eu me senti obrigado a ter que fazer. E a minha vida sempre foi um pouco de desafio, né, eu morei fora, na Inglaterra, morei em Portugal, né, depois vim para São Paulo, eu sou do Sul, então a minha vida foi umas mudanças constantes. A minha família mudava também muito, né, então assim, essa questão de adaptar, de transformar, de inovar, de renovar, de adquirir força, de acreditar, isso para mim sempre foi algo que me impulsionou muito. Então eu ensino muitas pessoas porque eu acredito que isso é possível porque eu sou a prova viva disso. Lindo, isso é assim mesmo. Olha, a próxima pergunta é da Josenice, ela fala... O que fazer quando se tem 57 anos? Vale a pena fazer um concurso público? Eu preciso de um trabalho, não quero ser escrava ao trabalhar em supermercado. Qual é um curso gratuito e que, por trabalhar por conta própria, ganhando pelo menos para viver? Não sou ambiciosa. Josenice, é difícil a gente responder isso para você, né? Eu acho que a resposta está dentro de você também. Eu vou te dar só uma resposta. Até o penúltimo suspiro, até a penúltima respiração, você tem que acreditar que é possível transformar a vida, né? Porque é isso, enquanto a gente está respirando, enquanto o coração está batendo, não importa a idade, né? Você tem que entender que existe sempre oportunidade de você inovar e renovar. Procure, dentro das suas habilidades, do seu talento, aprimorar isso, colocar a serviço.
Quando nós nos sentimos úteis é quando a gente sente que realmente nós temos valor. E como é que o ser humano se sente útil? Quando ele serve aos outros, ele presta um serviço aos outros, né? E todos nós vamos sentir isso. Isso faz parte da nossa espiritualidade. Sim. Porque tudo que existe tem sentido, tem razão, tem propósito, serve, é útil. Porque senão, não existiria. Então, se você existe, você já é importante. A Gilce, olha a pergunta dela, que vai ser muito boa essa resposta, pode ajudar todos. Eu tenho muitos talentos, mas tenho medo de investir neles e dar errado. Eu gasto minhas energias trabalhando de faxineira e eu odeio isso. Mas é o que eu acho que funciona. Me ajude. Então, é a barreira do medo, da dúvida, né? Ela trabalha como faxineira, ela é o medo de arriscar, o medo de dar errado. Não existe errado, né? Existe um resultado que talvez não esteja de acordo com aquilo que você queria e dentro desse resultado pode diminuir o que você tinha ou pode até aumentar. Então, assim, da mesma forma que você acredita que se você fizer uma determinada ação pode dar errado, por que você não tem um pensamento um pouco mais otimista e pensa que se de repente você arriscar, pode realmente levar para uma coisa muito melhor? Então, o que essa pessoa está sofrendo é com o medo de dar certo, ela tem medo de ser feliz e ela tem que romper justamente com esse medo. Por quê? Porque ela tem medo de perder o pouco que ela tem, né? Então, ou seja, ela fica agarrada a uma condição que não lhe gera satisfação porque ela tem medo da transformação. Lembre-se, você já está no pior. Qualquer coisa que possa vir a melhorar já é uma evolução. Agora sim, Gilce, o Carlos falou de propósito ainda há pouco e você pode encontrar um propósito nesse seu trabalho. Você fala assim, eu sou faxineira e eu odeio isso. Mas você mesma disse que você tem vários talentos. Você não precisa ser uma faxineira como aquelas que você conhece naquele padrão. Você pode ser uma faxineira muito especial. Usar os seus talentos na hora da faxina. Deixar um recadinho, um agrado, fazer algo diferente, um algo a mais e chamar a atenção pelo que você está fazendo. E positivamente você começar a agir com alegria e com gratidão por conta de tantos talentos que você tem. As coisas vão acontecer pra você, tenho certeza, viu? Tem que fazer com amor, tem que fazer com amor. Exatamente. A próxima. Olá, eu trabalho em prestação de serviço. Já tive várias oportunidades de trabalhar pra mim. Eu tive tudo pra montar o meu próprio negócio, mas sempre acabo deixando de lado, sempre com medo, pensando, será que vai dar certo? Esse será que vai dar certo tem a ver com será que eu vou ser feliz? É a dúvida, né? É a velha dúvida. Tem que arriscar, gente. Você tem que arriscar, você tem que jogar, às vezes, a ficha ali. A vida é um pouco um jogo, né? Se você... Claro que você tem que ter uma base de referência, mas convém você arriscar. É possível, sim. Busque o seu talento, o seu conhecimento e vê se você consegue aplicar isso em algumas ações. Vai com calma. Mude a palavra medo para precaução, ou seja, você continua no movimento da ação, mas você não está estagnado e parado. Boa tarde, sou de Porto Alegre, Camila, uma pessoa muito insegura e o ciúme toma conta de mim. A partir disso, eu me sinto muito mal, eu desconfio de tudo. Isso está me fazendo mal e fazendo mal ao meu parceiro. Eu não sei como mais ser segura de mim e confiar mais em mim. São pensamentos que estão me fazendo ficar muito para baixo, desanimada, pois parece que tenho medo de não ser suficiente, medo de ser trocada. Qualquer coisa me faz desconfiar. Bem, essa pessoa está vibrando numa sensação de que ela não tem valor, de que ela é inútil de alguma forma, que ela atrapalha, que ela não é uma boa presença, né? Então, desculpa, mas aí acaba, essa sombra começa a tomar conta. Essas energias negativas começam a tomar conta. Você está fazendo uma escolha, a vida é feita de escolhas, existe um livre-arbítrio, você está escolhendo manifestar isso, né? Então, existe uma cura sim. Agora, não existe um botão que você vai apertar e que de repente você vai transformar a sua vida de uma hora para o outro. Eu acho que vamos começar por ver o lado bom da questão. Se o seu marido ou a pessoa que está com você não quisesse estar com você, ele não estaria com você. Se ele está com você, é porque ele gosta de você. Então não tem essa dúvida, né? E não tem que ter ciúmes dele, porque se ele não quiser estar com você, ele poderia estar com uma outra pessoa. Então tem certos comportamentos, atitudes, forma de pensar e de sentir que eu acho que eu tiraria aí da sua manifestação diária e começa a trazer outro tipo de informação. Agora, você
precisa de objetivo. O problema dessa pessoa é que ela não tem objetivo, ela não tem uma satisfação, ela não tem um propósito para a própria vida dela. E isso faz com que a pessoa fique perdida dentro da própria roupa. E isso não é bom. Procure alguém para lhe ajudar, né? O meu trabalho é esse, ajudar as pessoas a ultrapassar esses obstáculos, né? Eu atendo pessoas do mundo todo pela internet, inclusive, que hoje em dia é ótimo, adoro a tecnologia. Dá para fazer por Skype? Dá para fazer né? pelo Skype, Legal. eu faço com pessoas do mundo todo e Então, a gente consegue ultrapassar isso. Que vale a pena, é www.carlosflorencio.com.br. Você pode entrar através do Instagram, Carlos Florencio Oficial, ou Facebook, Carlos Florencio Oficial, mas tem também um telefone, 011 4106 4141. 4106 4141. Muito obrigada. Vamos transformar a vida, né? É isso aí. Obrigado, eu também. Até a próxima, Deus te mais. abençoe. Tudo de Muito bom. Obrigado. É isso, gente. Toda vez que vier um pensamento ruim, te colocar pra baixo, autoestima baixa, cuide-se, né? Você se cuidando, a autoestima vai aumentando, né? A gente se gostar, a gente se curtir. Faz isso, viu, Camila? Veio o pensamento de segurança, vai no banheiro, escova o cabelo, passa o batom, faz um exercício. Tem que se amar, tem que se curtir.